Tô com um pouco de secreção hoje. Esperamos que não seja corona, hein, Pro? Não saio de casa. Eu sou um dos poucos que respeito ainda. Difícil, né, Pro? Hum? Assim, tá difícil, né? As redes sociais Nossa, já voltaram. tá louco. Bom, sistema nervoso, né? Espera aí. Já foi toda a parte de neuroanatomia? Tronco encefálico, cerebelo? Já a parte teórica já. Não, e a prática? Agora é a prática, né? Agora é a prática disso, de neuro. Tá. Pode começar já? Pode, opa. Ele fala primeiro da medula espinal, aí é cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Aí depois vai para as radículas. Calma aí, vamos Aí devagar. raiz. Tá bom. Não é tudo que dá pra gente ver, tá bom? Aí. Então, quando a gente observa o sistema nervoso, certo? Olha lá, o sistema nervoso, a gente vê aqui a medula espinal aqui, ó, que eu estou apontando aqui, que está em amarelo. E conforme a região dela, ela muda de nome. Então, a região superior aqui vai ser a região cervical. Depois a gente vai ter a região torácica, até aqui, mais ou menos. Depois a lombar e a sacral, certo? E aí vocês vão lembrar da aula da formação de plexo, né? A formação do nervo, dos plexos lá, as radículas, né? Anterior e posterior, tá vendo? Aqui não tem essas radículas anterior e posterior, tá vendo? Só tem uma radícula, tá? Mas a gente vai ter uma radícula anterior, a posterior, que vai formar a raiz anterior, raiz posterior. O gânglio sensitivo vai estar na raiz posterior, né? E aí vai se unir para formar o nervo espinal, tá? Então, vocês têm que olhar isso aí de novamente lá na aula, tá? Aí vem a raiz anterior e a posterior, né? Que você já falou. Uhum. É o nervo espinal misto e o gânglio sensitivo do nervo espinal. Isso também, né? A gente não consegue ver aqui. Agora a intumescência cervical e a lombosacral. Isso. A intumescência é onde faz a formação do plexo, né? Então aqui a gente vai ter o plexo braquial, como vocês podem observar, ó, entre C5 e T1 a gente tem a formação do plexo. Então aqui vai ter mais quantidades de corpos de neurônio, fazendo então com que nessa região seja dilatada a medula. Então a gente vai ter uma dilatação na medula aqui, que vai ser a intumescência cervical. E aqui embaixo, né, na região onde vai estar formando o plexo lombo sacral, a gente vai ter a outra intumescência, que é justamente a intumescência lombar, tá? Que também é essa porção aí que vai estar dilatada da medula espinal. Aí o cone medular e o filamento terminal. Isso, ó. Então, na hora que a gente observa a parte final da medula, né, a medula desce, parte lombo sacral, quando faz essa parte que diminui aqui, ó, essa parte que parece um cone mesmo, ó, é o cone medular, certo? É o cone medular. E aí ela termina, né? Porque lembram que a meninge ela vai ser revestida pela dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, né? E aí ela vai ter um filamento da meninge que vai estar se ligando, que é esse aqui no meio, ó, bem esse aqui no meio, ó, que é o filamento terminal, tá vendo? Aqui ele tá como nervo coxígeo até aqui, né, ó. Então, poderia ser esse filamento sozinho que aparece para se unir lá no sacro, né, para que ela fique fixa inferiormente, né? Senão,
ela sobe, né? Então, esse filamento terminado formado pela meninge, né, se fixando no sacro, é que faz com que fixa a medula espinal inferiormente, né? Então, a gente vai ter essas estruturas. Então, a medula dividida em partes cervical, torácica, lombar e sacral, e coxígea, né? Mas a coxígea é bem pequenininha. Depois a gente vai ter as duas dilatações, que são as intumescências, intumescência cervical, né? Lá em cima, formando o plexo braquial, e a intumescência lombar, formando o plexo lombosacral. E inferiormente aqui a gente vai ter o filamento terminal junto com a cauda equina, né, que a gente observa aqui a formação dessa cauda equina aqui, como se fosse um rabo de cavalo. Isso, aí já foi a cauda equina também. Aí a dura mater, aracnoide mater e pia mater. Isso aqui a gente não consegue ver também. A única coisa que eles colocaram aqui é a dura mater. Tá vendo? Ó, a dura mater, né? Ó. Então, se nós abríssemos aqui a dura mater, a gente viria a aracnoide mater. E se a gente abre a aracnoide mater, a gente está na meninge mais interna, que é a pia mater. Né? Então, vale lembrar, né, que a dura mater é a mais externa, formada de colágeno, né, bem resistente. A aracnoide mater, ela é a do meio, né? Ela é a média, formando as trabéculas aracnoídeas e por isso desse nome. Embaixo dela a gente vai ter um espaço, que é o espaço subaracnoídeo, e a mais interna das três, a mais fina, que está grudada, né, bem aderida ao tecido nervoso, é a pia mater, né, a mais interna, a mais fina, e como ela está aderida ao tecido nervoso, não existe um espaço entre esse tecido nervoso e ela, então não existe um espaço subepidural, tá? Então são as três meninges que a gente vai ter aqui, que também vocês devem estar lembrando lá da aula teórica. Aí agora colunas cinzentas. Também a gente não consegue ver, né? Eu teria que fazer um corte aqui no plano transverso, né? Para a gente conseguir ver o H medular. Lembra do H medular? Né? E aí a gente veria a coluna anterior e a coluna posterior, lá no H medular, formado pela substância cinzenta, né? Então, a gente não tem essa imagem assim nesse corte transversal. Mas vocês devem estar lembrando da parte teórica, né? E aí a substância branca, que também não dá para ver, né? Isso. Lembram-se que na medula espinal a substância branca ela é externa e a substância cinzenta é interna na medula, para proteção, né? Ao passo que no cérebro é o inverso. A substância cinzenta ela é externa e a substância branca é interna. E agora o tronco encefálico. Tronco encefálico, vamos lá. O que será que a gente consegue ver daqui? Aqui dá para ver mais coisa. Aí começa pelo bulbo, na vista anterior, a pirâmide e a decussação das pirâmides. O negócio está ao contrário aqui. Ó. Tá bom para vocês enxergarem ou mais ou menos? Tá muito mais ou escuro. menos. Tá escuro, Tá, né? é. Eu não sei por que ele ligou ao contrário, tá vendo? Como se eu estivesse olhando de lá para cá. Ele não tá reconhecendo que eu tô desse lado aqui. Ó, então aqui a gente consegue observar o bulbo e aqui em cima a gente consegue ver a ponte, tá vendo? O bulbo e a ponte, tá? A gente tá vendo uma vista anterior. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Isso. Ó. Então, inferiormente aqui o bulbo e aqui a gente consegue ver a ponte. Atrás dele a gente está observando o cerebelo, ó. Cerebelo de um lado, cerebelo do outro, né? E a gente vai estar estudando essa região aqui, ó, entre o bulbo, né, que é a parte inferior do mesencéfalo, e a ponte. Então, primeira coisa que a gente vai ter é justamente essa linha aqui entre o bulbo e a ponte, que é o sulco bulbo
pontino, né? O sulco bulbo pontino nessa região. E aí notem, né, que a medula, tá vendo? Ó, eles não fizeram a medula aqui, né? A gente poderia observar, né, esses sulcos, né? Então aqui vai ser a fissura longitudinal anterior, lá na medula, né, que é a continuação dela também para o bulbo. Aqui a fissura anterolateral, e aqui a fissura posterolateral. Olha lá, fissura posterolateral de um lado e a fissura posterolateral do outro lado aqui, ó, fissura posterolateral, certo? Então essa fissura longitudinal anterior e posteriormente aqui a gente vai ter o sulco, ó lá. Posterior aqui, ó, a gente está olhando numa imagem posterior, a gente vai ter o sulco longitudinal posterior. Então aqui estaria a fissura posterolateral e a fissura posterolateral. Por que é importante saber essas fissuras, né, esses sulcos? Porque são elas que vão estar demarcando para a gente as estruturas que a gente tem que ver agora, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, o que é, Sofia, por favor? É a pirâmide e a decussação das pirâmides. Isso. Então aqui, ó, a gente está olhando numa imagem anterior. Essa região abaulada que vocês estão observando aqui, né, é justamente a pirâmide, né? De um lado e do outro, sempre é par, tá? São órgãos pares, estruturas pares, né? Aqui então a gente vai tendo a pirâmide de um lado e a pirâmide do outro lado. Descendo pela fissura longitudinal anterior, né? A gente teria que ter uma regiãozinha aqui onde está tendo o cruzamento dessas fissuras, cruzamento dessas dos fascículos, né? Que estão subindo pelo lado esquerdo e que vão para o lado direito. E que vem do lado direito e que cruza para o lado esquerdo. Então, eles cruzam nessa região que é conhecida como decussação das pirâmides. E que na peça a gente vê muito bem essa decussação das pirâmides. Tá? Então, a gente está vendo a pirâmide do lado direito, a pirâmide do lado esquerdo, bem abaixo do sulco bulbo pontino. Olha lá, aqui já está a ponte. Lateralmente, olha lá, lateralmente a gente passa o sulco anterolateral, a gente está vendo essa estrutura que parece uma azeitona, certo? Um caroço de azeitona. E por isso da denominação dela de oliva, certo? É oliva. Então a gente observa pirâmide e oliva. Pirâmide e oliva. E aqui embaixo a gente observa o que seria a decussação das pirâmides. Tudo bem? Lembre-se que a gente está olhando numa imagem anterior. Aí agora tem 4 nervos aqui: o hipoglosso, glosso faríngeo, vago e acessório. Os nervos cranianos a gente vai ver depois, tá? Porque é muito difícil de observar aqui. Vamos ver primeiro tudo e depois a gente vê se encontra esses nervos cranianos. Tá, mas vale lembrar, né? Que eles saem principalmente do sulco bulbopontino, né? O abducente, que é o 6º par de nervo craniano, o facial, o 7º, o glossofaríngeo, o 8º. Depois a gente vai ter o vestíbulo coclear, o 9º, o hipoglosso, o vago, o 10º, o acessório, o 11º, e o hipoglosso, o 12º, tá? Então, o 6º, 7º e o 8º vão estar saindo daqui, do sulco bulbopontino. O 12º sai entre a pirâmide e a oliva, nesse sulco aqui, ó, no sulco anterolateral, o hipoglosso. O 10º e o 11º vão estar saindo no sulco posterolateral, posterior à oliva, certo? Que vai ser o vago e o acessório. Joia? Então, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, 11º e 12º. Tá? Então, é de dentro para fora e depois de lateral para medial. Agora, na vista posterior, fascículo grácil e o tubérculo grácil. Ó, então eu tô virando, ó. Virei. Vamos ver posterior, certo? Ó lá, ó. Vem do posterior, ó o cerebelo aqui, certo? Olhando posteriormente o cerebelo. Aqui é o hemisfério direito do cerebelo, o hemisfério esquerdo do cerebelo e o verme aqui no meio, né? E aí a gente vê posterior,
mesma coisa. Olha lá, uma parte medial e uma parte lateral. Olha lá, ó. A oliva está aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter o fascículo grácil medialmente e o fascículo grácil medialmente, certo? Ó, um de cada lado, o fascículo grácil. E em cima, o tubérculo grácil. E lateralmente, a gente vai ter o fascículo cuneiforme e o tubérculo cuneiforme, certo? Então, se a gente fosse pegar só metade, porque elas são iguais, né, a gente vai ter fascículo grácil, tubérculo grácil. Fissura, sulco póstero lateral. Fascículo cuneiforme, tubérculo cuneiforme. Fascículo, sulco antero medial. Oliva. Né? Depois a gente teria aqui embaixo a decusação das pirâmides e aqui em cima a pirâmide. Certo? Então, é nessa sequência. Pirâmide, oliva, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme e o tubérculo grácil. Tá? O cuneiforme é lateral e o grácil é medial. Então, a gente teria essas estruturas aqui na metade do bulbo e na outra metade também teria a mesma coisa. A gente estava no bulbo, né? Agora é a ponte. Uhum. Ponte. Aí o pedúnculo cerebelar médio e o sulco basilar. Tá. Então aqui a gente encontra o sulco basilar, ó. Olhando anteriormente, ó, esse sulco que a gente observa aqui no meio, aqui, ó, bem aqui no meio, ó, é o sulco basilar, tá? Então a gente vê aqui no meio o sulco basilar por onde está passando a artéria basilar, né? É como se fosse uma poça d'água, certo? Um sulco, né? É como se fosse uma poça d'água sem a água, né? Então aqui é como se fosse um leito de rio sem o rio, né? Então a gente forma essa depressão nessa região, que é justamente o sulco basilar por onde vai estar passando a artéria basilar, né? E vocês devem lembrar que a artéria basilar ela vai ser formada pela união da artéria vertebral direita com a artéria vertebral esquerda, né? Então a artéria vertebral direita se une com a artéria vertebral esquerda, formando a artéria basilar, que depois vai se ramificar, formando artérias cerebrais posteriores. Tá? A gente vai ver isso aí lá no polígono de Willis. E o pedúnculo cerebelar é esse pedúnculo aqui, ó. Porque lembram-se que a gente vai ter fibras, né, fascículos, né, passando por aqui, vamos supor, ó, subindo aqui, ó, pela pirâmide, passando pelo bulbo, passando pela ponte e indo para o cerebelo. Então, o fascículo espino-cerebelar anterior e o fascículo espino-cerebelar posterior, né, tendo que fazer esse caminho. Então, ele passa e vai para o cerebelo. Né? Então, precisa ter uma união, né, um braço, né, entre a ponte e o cerebelo, dado por esse pedúnculo cerebelar médio. A gente vai ter também o pedúnculo cerebelar inferior e o pedúnculo cerebelar superior. Tá? Aqui não aparece muito bem esses pedúnculos, né? O médio a gente vê bem, tá? Mas a gente também vai ter o pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar superior e o pedúnculo cerebelar inferior. Aí agora são os nervos, que também não dá pra ver, né? Os nervos a gente vai ver depois. Agora é o quarto ventrículo. O quarto ventrículo. Tá saindo lá. Eu vou botar de lado aqui, ó. Vocês devem lembrar, ó, que o quarto ventrículo, ele fica aqui, ó. Posteriormente à ponte e anteriormente ao cerebelo. Lembram-se? Ele fica ali nessa região. Tá? A gente não consegue ver. Eu acho que se tirar... Isso, aqui, ó.
Aqui seria o quarto ventrículo, certo? Posteriormente, a ponte e anteriormente ao cerebelo, que é justamente na união aqui entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo que vai ter aquele aqueduto que a gente observa aqui, ó, o aqueduto do mesencéfalo. Aí tem algumas estruturas, né? A fossa romboide e o sulco mediano. A gente não vai conseguir ver. Deixa eu ver se tirar o cerebelo. A gente não vai conseguir ver, não. Não, ó. Aqui estaria o aqueduto, tá vendo? E aí a gente teria que olhar o cerebelo, porque a fossa romboide, ela tá na face posterior, ó, a fossa romboide, ela tá na face posterior do mesencéfalo, certo? Que estaria aqui o mesencéfalo, aqui tá o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. É o mesencéfalo não, é o mesencéfalo, sim. Então, ela estaria na parte posterior, que é a fossa romboide, que faz o formato de um losango, né? Então, aí teriam as estruturas nessa região e que aqui a gente não consegue observar também. Tá bom, então agora é o mesencéfalo. Tá, no mesencéfalo. O pedúnculo cerebral e a fossa interpeduncular. A gente vai observar aqui, ó, o mesencéfalo ali em cima. Aqui está o mesencéfalo, ó, certo? Ó. O mesencéfalo está aqui. E se vocês observarem, ó, subindo aqui, a gente vai ter os pedúnculos. Ó, a gente vê os pedúnculos aqui, ó, certo? Subindo aqui, ó. Esse aqui é o mesencéfalo, ó, certo? Aqui está o aqueduto do mesencéfalo. Aqui provavelmente são núcleos do mesencéfalo, o núcleo rubro é a substância cinzenta, né, ó. Olhar bem assim, ó. Isso. Aí aqui a gente consegue observar, ó, essa região superior aqui, ó, que está subindo aqui, é justamente o pedúnculo do cérebro, certo? Pedúnculo cerebral. Da mesma forma que a gente tem o pedúnculo cerebelar, né, que é a passagem dessas tratos, né, e desses fascículos para o cerebelo, né, a gente vai ter o pedúnculo cerebral, que é a passagem desse trato e desses fascículos para o cérebro. Tudo bem? Aí agora é o colículo inferior e seu braço e o colículo superior e o braço. Isso. Então a gente vai ter que olhar posterior agora, ó. Certo? Pro, tem uma pergunta da Érica. Ela não entendeu. Peraí, deixa eu abrir aqui que fechou. Ela não entendeu onde fica o pedúnculo. O pedúnculo é um braço. O pedúnculo do cérebro, ó. Eu não sei por que isso aqui tá assim. Se a gente observar aqui, Érica, ó. Se a gente observar o mesencéfalo aqui. Deixa eu olhar de novo aqui, ó. Ó. Se a gente olhar o mesencéfalo de novo aqui, ó. Tô olhando por baixo, tá? Ó. Aqui tá o bulbo. A ponte foi removida, certo? A ponte foi removida. Aqui eu estou observando o cerebelo. Essa parte do cerebelo aqui é justamente o pedúnculo cerebelar, tá vendo? Que foi removida. Então a gente está vendo aqui como se fosse o pedaço da ponte entrando no cerebelo, certo? E aqui tem a mesma coisa, né? Ó, se eu olho o mesencéfalo aqui, eu vejo que ele vai estar se ligando, ó, superiormente, tá vendo? Ó, ele se liga superiormente com o cérebro, certo? Que é essa região superior aqui, ó. Tá? Então, essa região que se bifurca tanto de um lado quanto do outro lado,
né, ó, tanto desse lado esquerdo quanto desse lado direito, é justamente o pedúnculo cerebral, certo? De um lado e do outro lado. Não entendeu, Pro? Entendeu? Aí agora são os colículos. Ó, vou pegar e vou virar ao contrário, certo? Olha lá, ó, virei ao contrário. E aí eu enxergo quatro estruturas aqui, ó. Tô olhando o posterior, ó, o cerebelo aqui, ó. Vou tentar tirar o cerebelo. Ó, tirei um metade do cerebelo aqui, ó. Tá vendo? E aí eu consigo observar aqui, ó, os colículos, ó. Colículo superior e o colículo superior. Colículo superior, colículo inferior e colículo inferior. Tá vendo? Entre os colículos, eu vejo a glândula pineal. Olha lá, entre os colículos, a glândula pineal. Eu tô bem lateralmente, ó, ao mesencéfalo. Tá vendo, ó? Vou botar lateral, ó, o cerebelo tá aqui, o bulbo tá aqui, aqui estaria a ponte e o mesencéfalo. Né? Então, na face posterior do mesencéfalo, colículo superior, e aí ele vai ter um braço, olha lá, ó, braço do colículo superior. Colículo inferior, braço do colículo inferior. E para onde que está indo esse braço do colículo inferior, esse braço do colículo superior? Está indo por corpos geniculados, né? Então, ó, o colículo é o colículo inferior, braço do colículo inferior, indo para o corpo geniculado medial. E o colículo superior, né, braço do colículo superior, indo para o corpo geniculado lateral, que está aqui, ó, corpo geniculado lateral, né? Que é justamente o corpo geniculado lateral, ó, tá vindo aqui, ó, lá do nervo óptico, né? Fazendo a via óptica para quem viu o vídeo da aula passada, né? De via visual, né? E inferiormente a gente vai ter a via auditiva, né? E o colículo inferior faz parte da via auditiva, certo? Então, colículo inferior, braço do colículo inferior e o corpo geniculado medial, né? Fazendo parte da via auditiva. Então, lembrem-se que a gente está na face posterior. Na face posterior. Aí tem 2 nervos, mas não dá pra ver. E aí tem Quais a nervos, secção hein? do mesencéfalo. Quais nervos? Tem o oculomotor e o troclear. Ah, sim. Uhum. Tá. O óculo motor, que é o terceiro par, e o troclear, que é o quarto par. Tá? São os dois que saem por aqui, assim, ó. Saem nessa região, assim, ó. O óculo motor, anteriormente, e o troclear é o único nervo que é posterior. Tá? Esses dois nervos, tanto o óculo motor quanto o troclear, eles vão estar inervando os músculos, né, o bulbo, os músculos extrínsecos, ou os músculos intrínsecos do olho, que vocês devem ter visto lá na aula. Junto com o óptico, que vai dar dando a sensibilidade, e o nervo abducente, tá? Então, para o olho, a gente vai ter 4 nervos que estão indo, né, 4 nervos cranianos. O óptico, o óculo motor, o nervo troclear e o abducente. Aí agora são... Deixa eu ver. Não são nada. Agora é a base do pedúnculo cerebral e a substância negra. Então, aí é isso aqui, né, ó. Então, mais uma vez, a gente tá vendo, ó, eu tô com um bulbo aqui, ó, né, tô com um bulbo, eu tô olhando inferior, fiz um corte transversal, tá vendo, ó, no mesencéfalo, né, e aí a gente vê o Mickey, né, que aqui não tá tão parecido com o Mickey, né, onde a orelha do Mickey é o pedúnculo cerebral, né. Os olhos do Mickey é a substância, o núcleo rubro, de um lado e do outro, núcleo rubro, 2 bolinhas pintadas em vermelho. Fazendo a orelhinha do Mickey, de um lado e do outro, a gente tem a substância negra. A gente tem a substância negra. E a boquinha do Mickey é o aqueduto do mesencéfalo. É o aqueduto do mesencéfalo. E embaixo dele vai ter a base, né? Vai ter a base do mesencéfalo, tá?
E posteriormente, que seria, a gente está observando aqui, ó, isso aqui já é o colículo inferior, tá vendo? Ó, é o colículo inferior. Que lembrem-se que o colículo inferior ele vai estar na imagem inferior. O que a gente está vendo aqui é uma imagem transversal, tá vendo? Ó, uma imagem, a gente cortou ela e estamos olhando nesse plano transverso. Aí agora tem o tegmento do mesencéfalo e o núcleo rubro. Então, é justamente isso, né? O tegmento vai estar na parte inferior, na base, né? E o núcleo rubro estaria aqui. Seria essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Acho que eles quiseram fazer essa estrutura aqui, ó, que tá meio saltada aqui, ó. Como se fosse o núcleo rubro, tá? De um lado e do outro. O núcleo rubro. Aí, para terminar essa parte, o aqueduto do mesencéfalo e o teto do mesencéfalo. Isso, o aqueduto do mesencéfalo, a gente observa bem aqui, ó, seria essa estrutura branca para formar o quarto ventrículo que estaria aqui, né? Isso aqui seria o quarto ventrículo para eles, né? Aqui está o cerebelo, né? Então o aqueduto do mesencéfalo, tudo bem? Lembrando que o aqueduto do mesencéfalo, né, ele está unindo o terceiro ventrículo, que estaria nessa região aqui, ó, o terceiro ventrículo, ao quarto ventrículo que está aqui, ó. Aqui é o quarto ventrículo, né? E aqui o aqueduto do mesencéfalo passaria do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. Certo? Aí agora o cerebelo, pro. Cerebelo. Uhum. Aí começa com o córtex cerebelar e os hemisférios do cerebelo, né? Aí o lobo anterior do cerebelo e a fissura primária. Ó, então a gente está olhando o cerebelo, certo? Olha lá. O cerebelo está aqui. Aqui a gente vê um hemisfério, ó, o hemisfério direito do cerebelo, e aqui a gente está vendo um outro hemisfério, o hemisfério esquerdo do cerebelo, tá? E o cerebelo ele vai ter três, ó lá, ó, como vocês podem observar, três partes, ó. Uma parte superior aqui, uma que está vindo por aqui, e a outra que está vindo aqui por baixo, maior, tá vendo? Ó, essa parte inferior maior, tá? Então, essas duas partes superiores aqui, ó, não, desculpa. Essa primeira parte superior aqui, ó, que a gente está observando, é justamente o lóbulo anterior, né? Junto com essa segunda parte que está aqui, ó, lóbulo anterior. Depois, essa parte toda aqui, ó, e aqui é a fissura horizontal, certo? Olha lá, ó, aqui é a fissura horizontal e aqui em cima, aqui, ó, a fissura primária, né? A primeira fissura, tá? Então, isso aqui vai estar formando o lobo anterior. Passou a fissura primária, lobo posterior, tá? Então, tudo isso lobo aqui, ó, dando toda essa volta, ó, tá vendo? Ó, dando toda a volta, ó, dando toda a volta até aqui, ó, é o lobo posterior, tá? Do hemisfério esquerdo. Vai ter a mesma coisa no hemisfério direito, certo? Então, lobo anterior, lobo posterior, fissura horizontal, aqui embaixo, ó, na face posterior, ó, a gente está olhando na face posterior, fissura horizontal, fissura primária. E aí aqui, olhando anteriormente, ó, anteriormente a gente vai ter esse lobo aqui, ó, que é o lobo flóculo, que é essa regiãozinha aqui, ó, flóculo, e aqui no meio, no verme, a gente vai ter o nódulo, que vai ser o lobo flóculo nodular. Lembram-se, então, que o cerebelo ele vai ter formado por três lobos: anterior, posterior e o lobo flóculo nodular, sendo que o flóculo é essa região lateral aqui e aqui, e no meio aqui, ó, a gente vai ter a regiãozinha no verme, que se chama nódulo, certo? A gente vai ter uma região que está bem aqui no verme, que vai ser o nódulo. E para finalizar, a gente vai ter uma outra região no cerebelo, que fica aqui embaixo, ó. Aqui lembram que essa parte aqui vai ser a parte do pedúnculo cerebelar, né? Que vai se chamar tonsila, certo? Tonsila cerebelar, tá? Que vai ser aqui embaixo. Então, o cerebelo formado por dois hemisférios direito e hemisfério esquerdo, e entre os hemisférios a gente vai ter essa estrutura que tem essa denominação de verme, porque ela parece um verme mesmo, né? Ela está unindo o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo, né? Como se fosse um invertebrado, né? Um verme. Tá? E aí a gente vai ter, tanto num hemisfério quanto no outro hemisfério, três lóbulos.
lóbulo anterior, e aí a gente consegue observar a fissura primária e a fissura horizontal. Depois a gente vai ter o lóbulo posterior, que a gente consegue observar aqui, ó, o lóbulo posterior. E olhando anteriormente, a gente consegue ver o lóbulo flóculo nodular. Então aqui está o flóculo, e lá no verme está o nódulo. E para a gente finalizar, né, medialmente a eles, ó, a gente vai ver uma estrutura que se chama tonsila cerebelar, que é a tonsila do cerebelo, a tonsila cerebelar. Sofia? Ô, Pro, eu liguei o vídeo e não liguei o microfone. Desculpa, eu tava falando aqui há horas já. Imagina. Aí tem o lóbulo biventre. Ele é o mesmo que o flóculo... Não. O lóbulo Ah, tá. biventre... Qual mais que tem? Tem o biventre? E só. E aí você já falou tudo o resto. O biventre ele ficaria aqui embaixo, ó. O biventre ficaria aqui embaixo, de um lado e do outro lado. Certo? O lóbulo biventre. De um lado e do outro. A tonsila ficaria aqui e a biventre de cada lado. O lóbulo biventre. Perfeito, Pro. Aí já foi essa parte dos hemisférios. Aí agora o verme do cerebelo tem que mostrar a pirâmide, a úvula e o nódulo. Na sequência, né? O nódulo é inferior, tá vendo? O nódulo é inferior, que fazendo o flóculo nodular. A pirâmide, que é a do meio, e a úvula lá em cima, tá? Não tem uma delimitação, tá? Então aqui seria o nódulo, a pirâmide e a úvula, certo? Formando, tem outras estruturas que vão estar formando o verme, né? Que o verme vem para posterior também, ó. Aqui também é o verme, né? Ó. A parte posterior aqui toda também é o verme. Então, cada regiãozinha do verme vai ter um nome, certo? E cada folha também do cerebelo também vai ter um nome, que a gente não precisa saber, tá bom? Mas aqui a gente está olhando 3 só, que está na face anterior, o nódulo, a pirâmide e lá em cima a úvula, certo? Formando dessa forma aí o verme do cerebelo. Quando a gente tira a camada, aqui, ó, certo? Ó, isso aqui a gente observa aqui, ó, o hemisfério, o verme, tá vendo? Aqui é o verme. Então a gente está observando o verme e aí a gente vê o cerebelo com o córtex, né? O córtex cerebelar aqui, ó, né? Em cinza e formando a árvore do cerebelo aqui em branco, né? Que é justamente onde estão as fibras brancas, né? Os axônios, né? Entrando para o cerebelo, né? Para as folhas do cerebelo, tá vendo? Ó? E aí a gente vai ver ela entrando e cada uma dessas regiões aqui, ó, vai ter um nome, tá? Que a gente não precisa saber, a gente só vai precisar saber essas 3 primeiras aqui. O nódulo, a úvula e lá em cima a pirâmide. Aí agora o núcleo denteado do cerebelo. Então, também não vai dar para ver, porque a gente teria que fazer um corte assim no cerebelo, transversal. Transversal não, um corte frontal no cerebelo, certo? Fazer um corte frontal no cerebelo, a gente veria o núcleo denteado, né? Existem 4 núcleos no cerebelo e o único núcleo que dá para ver através de coloração é o denteado, que vai fazer parte lá da via cerebelar, tudo bem? Então, a gente não vai conseguir ver, mas lembrem-se que nas peças, quando a gente for para a parte prática no laboratório, né, é o único que a gente vai conseguir ver, que é o denteado. Aí agora é o corpo medular do cerebelo. O que eu acabei de falar, certo? O corpo medular do cerebelo é a parte interna aqui, ó, que tá mais marronzada, e a parte externa em branco, né, é justamente a parte da substância branca. Tá? O córtex, ele está envolvido aqui, ó, por toda a parte branca. Eu tô seguindo o roteiro aqui, tá? Eu falo as coisas de Não, novo. claro. Mesmo que você já tenha falado, porque senão eu pulo alguma coisa depois. Uhum. Agora são os pedúnculos cerebelares. Aí o pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. Isso, que eu já falei, lembrem-se, né? Que a gente consegue observar aqui o pedúnculo cerebelar, né? A gente vai ter 3. O pedúnculo cerebelar inferior,
está vindo do bulbo. O pedúnculo cerebelar médio está vindo da ponte. E o pedúnculo cerebelar superior está vindo do mesencéfalo. Tudo bem? Então, que vão ser as vias. Joia? Superior, pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior também, que ele tem uma divisão muito melhor para se observar na peça, né? Mas aqui a gente vê aqui como se fosse o pedúnculo mesmo, né? Entrando. Aí agora a divisão filogenética do cerebelo. O arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. Aqui a gente não vai conseguir fazer essa divisão. Mudou tudo aqui. Aqui a gente não vai conseguir. Ficou claro, né? Acho que agora deu certo, Pro. É, quando tá terminando. É que eu acho que eu tirei o óculos e coloquei de novo. Aí ele deu certo. Bom, essa classificação filogenética, né, que a gente viu, que você falou agora, o arque, o páleo e o neocerebelo, né, é justamente a classificação que vocês viram lá na parte teórica, né? Não tem aqui, né? É uma classificação teórica, né? Não é uma classificação prática. E o diencéfalo agora. Diencéfalo. Vamos lá. Posso falar já? Pode. Aí tem o epitálamo. No epitálamo, né? Tem a glândula pineal e a comissura posterior. Isso, ó. Então vamos olhar posteriormente aqui de novo, ó. Isso que a gente está vendo mais em branco aqui, ó, é o diencéfalo. E lembrem-se, né, que o diencéfalo, ele vai ser formado pelo tálamo, que é essa estrutura branca aqui mesmo, o tálamo, né? Depois ele vai ser formado pelo hipotálamo, né, que vai ser a região inferior a ele aqui, onde a gente vai ter o corpo mamilar e vai ter a glândula, né, que vai ser inferior aqui, ó, essa glândula inferior que a gente está observando aqui, ó, é justamente a glândula, a hipófise, né? Então, inferiormente a gente vai ter a hipófise, que vai estar formando o hipotálamo. Posteriormente, a gente vai ter essa glândula aqui, ó, que está entre os colículos superiores, que é justamente a pineal, olha lá, ó, a pineal que a gente observa aqui formando o epitálamo, tá? Então, as divisões do tálamo. E aí a gente vai ter o subtálamo, que a gente não consegue ver aqui na imagem, né? Teria que ser num outro corte, tá? Mas essas são as divisões do diencéfalo. Tálamo, posterior a ele, formando a glândula pineal, o epitálamo. Inferiormente a ele vai ter um sulco, que vai ser o sulco hipotalâmico, né? Inferiormente vai ter o hipotálamo. E aí do hipotálamo a gente vai ver essa glândula que eu estou observando aqui, ó, essa aqui, ó, que vai ser a hipófise. Tá? A hipófise é anterior, a pineal é posterior. E essa estrutura que a gente está observando, o tálamo repousar sobre, né, essa estrutura aqui é justamente o mesencéfalo. Tá vendo? O mesencéfalo está aqui. Tá? Então, a gente está vendo o colículo superior e o colículo inferior. E aqui estaria o braço, ó. Isso aqui, ó, é o braço, certo? Do colículo inferior. E aqui a gente já está vendo o trato, ó. Porque aqui, ó, isso aqui é o nervo óptico, né? Esse aqui é o nervo óptico. Aqui é o nervo óptico, ó, com o quiasma óptico, ó. Nervo óptico com o quiasma óptico. E aqui a gente está vendo o trato para chegar lá no corpo geniculado lateral, colículo superior. Tudo bem? Então, essa estrutura que eu estou apontando aqui, ó, faz parte lá da via visual. Tá? Então, aqui está o quiasma óptico, eu vou mostrar inferiormente, ó. A gente está observando o quiasma óptico aqui, né? Aqui está o nervo óptico e o trato, ó lá. Nervo óptico e o trato. Corpos mamilares, né, que vai estar fazendo parte do fórnice, corpo mamilar, inferiormente aqui. O quiasma óptico, que é onde se tem a troca de fibras, né, o quiasma óptico aqui. Essa estrutura que a gente está observando aqui, ó, é o
a glândula hipófise, né? Ela está em duas aqui, porque eles devem ter feito a divisão de neurohipófise e e a neuro e a outra que é a parte hormonal, né? Endohipófise, né? Não é endo, é um outro nome, agora que eu me troquei aqui. Adeno, pro. Adeno, isso. Adenohipófise e a neurohipófise. E aqui ao lado, aqui, ó, é o nervo, esse aqui, ó, olfatório, com o bulbo olfatório, certo? Então, trato do nervo olfatório, e aqui a gente vê o nervo olfatório. Tá? Então, olhando inferiormente, assim, ó, que é bem importante, nervo olfatório de um lado, nervo olfatório do outro lado, a hipófise, com a neurohipófise e a adenohipófise, corpo mamilar, de um lado, corpo mamilar do outro, nervo óptico, estaria de um lado e do outro lado, quiasma óptico e o trato óptico de um lado, trato óptico do outro lado. Se eu for olhar posteriormente, ó, só estou virando para olhar posterior, tá vendo? Ó? Aí eu acho os colículos superiores, colículos inferiores e a glândula pineal. Se eu vou olhar de lado, certo? Ó, olhando lateralmente, numa vista medial, né, eu vou ter o tálamo aqui, ó, o tálamo. Envolvendo o tálamo, essa estrutura que começa aqui no corpo mamilar, ó, tá vendo, ó, o corpo mamilar aqui, ó, essa estrutura que começa no corpo mamilar, dá toda a volta, ó, dá toda a volta no tálamo e termina aqui, ó, percebam que é a mesma estrutura, nesse formato de cobrinha aqui, ó, que é o fórnice, né, é o fórnice. E a parte final do fórnice, que é o hipocampo, tá? Então, essa região final aqui do fórnice é o hipocampo. Então, percebam que faz um circuito, né? Que no sistema límbico a gente chama de circuito de Papez. Né? Então, corpo mamilar, fórnice, né? E aqui o hipocampo. No outro lado, a mesma coisa, ó lá, ó. Estaria do outro lado também, são dois, né? Ó, passando superiormente aqui, ó, e aí ele se abre, tá vendo? Faz uma comissura, que é conhecida como comissura do fórnice, que é onde vai ter a troca de fibras entre o fórnice do lado esquerdo e o fórnice do lado direito, ó lá. E aí abre, ó, tanto para um lado, ó lá, quanto abrindo para o outro lado, formando o hipocampo, ó lá, formando o hipocampo, uma imagem inferior, ó lá. Vou fazer assim para ficar mais fácil, ó. Formando o hipocampo aqui embaixo, ó. Hipocampo de um lado e hipocampo do outro. Tudo bem? Tudo, pro. Alguma dúvida? Não, Pergunta aí pro pro, pessoal. Por enquanto não, tá tudo certo aqui no chat. Uhum. Ai, pro, você falou tanta coisa. É. Já tô até confusa. Agora é o tálamo. Aí Isso. a aderência intertalâmica, o tubérculo anterior do tálamo e pulvinar do tálamo. Tá. Então o tálamo, ó. O tálamo, ele é formado por esse tálamo do lado direito e um tálamo do lado esquerdo. A gente tem dois tálamos, certo? Ó, aqui o tálamo do lado esquerdo e desse lado aqui o tálamo do lado direito. E aí vai ter uma região onde esses tálamos vão estar unidos. Vocês devem lembrar da aula teórica, certo? Onde vai ter uma aderência. Eles vão estar unidos, que é justamente aqui em cima que vai ser a aderência. Na verdade, não é em cima, né? Bem no meio, assim, ó. É a aderência intertalâmica, certo? Aderência intertalâmica. Se a gente olhar o tálamo, que é essa estrutura branca que vocês estão vendo aqui, ó, né, ele vai ter duas regiõezinhas, né, que vão estar bem características dele, né. Na região anterior vai ter um grupo de neurônios ali, né. Lembram que o grupo de neurônios na substância cinzenta é chamada de núcleo. Então a gente vai ter o tálamo dividido por diversos núcleos, né, que vocês devem lembrar da aula teórica também. E na região anterior a gente vai ter uns núcleos anteriores, né? E quando eles se unem, né, eles vão fazer que a região fique um pouco mais dilatada, um pouco mais abaulada, formando o
é tubérculo, né? Tubérculo anterior, não é isso? Tubérculo anterior do tálamo. Certo? Isso. Tubérculo anterior do tálamo, que vai ficar na região anterior do tálamo. E posteriormente, ele vai ter uma estrutura, isso que a gente está vendo transversal, de novo, ó, é o mesencéfalo, né? Na parte posterior dele aqui, ele faz uma voltinha, né? E vai estar uma região um pouco mais abaulada também, né? Região posterior, que é chamada de pulvinar, que é o pulvinar do tálamo, certo? Então, no tálamo, na parte anterior dele, a gente vai ter o tubérculo anterior, e na face póstero inferior dele, a gente vai ter um outro abaulamento, também formado por corpos de neurônios, né, por núcleos ali do pulvinar do tálamo, né, com a mesma denominação, que é o pulvinar do tálamo. Aí agora o metatálamo. Aí o corpo geniculado medial e lateral. Isso que eu já falei, lembram-se? Certo, ó. Corpo geniculado medial, lateral, desculpa, aqui, ó, corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. O lateral saindo pelo braço do colículo superior e o medial pelo braço do colículo inferior, fazendo parte da via visual e via auditiva, respectivamente. Aí agora no hipotálamo. Acho que você já falou todos. Corpo mamilar, quiasma óptico e o trato óptico. Aí no corpo Isso. mamilar, a neurohipófise. Isso, olha lá, ó. Corpo mamilar, o quiasma óptico. Percebam que a gente está olhando na imagem inferior, né? Ó. Corpo mamilar são dois. O quiasma óptico aqui, ó, aqui está vindo um nervo óptico, aqui está vindo outro, ó lá, eles cruzando aqui, ó, né? Ó, quiasma óptico. E aqui a gente vê a hipófise com a adenihipófise e a neurohipófise. Aí agora no terceiro ventrículo, o sulco hipotalâmico, forame interventricular e tela e plexo corióideos. Tá. Aqui, ó, ele tá querendo demonstrar pra gente aqui, ó, tá vendo, ó, esse furinho aqui, ó, tá olhando até meu dedo lá do outro lado, ó, como se fosse o forame interventricular, né? Pensem assim, ó, a gente vai ter, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Pensem, ó, que a gente vai ter dois ventrículos laterais, acho que é aqui, ó, vamos ver um negócio. Ó, a gente vai ter do lado do tálamo aqui, ó, certo? Ó, o tálamo tá aqui, a gente vai ter, de cada lado a gente vai ter os ventrículos laterais, certo? O ventrículo lateral, eu tô olhando numa imagem anterior, tá vendo? Ó, ventrículo lateral esquerdo desse lado aqui e o ventrículo lateral direito desse lado. E aí eles vão se unir, esses ventrículos laterais, né? Através dessa abertura, que é o forame interventricular, né? E aí vai formar aqui, ó, um terceiro ventrículo, né? Que vai estar nessa regiãozinha aqui, ó, o terceiro ventrículo. E aí o terceiro ventrículo, né? Ele vai se unir para o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo, certo? Então, a gente vai ter os ventrículos laterais dentro, praticamente, do cérebro, né? Eles vão estar aqui, ó, dentro do cérebro. O terceiro ventrículo relacionado com o diencéfalo, né? E aí a gente vai ter o aqueduto do mesencéfalo unindo o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, que está na face posterior ali da ponte e anterior ao cerebelo. Joia? Então, a gente não está conseguindo ver muito bem esses ventrículos laterais aqui e também o terceiro ventrículo, né? Mas aqui estaria o terceiro ventrículo, certo? Onde está minha mão aqui, ó. É um espaço, né? Aqui estaria o terceiro ventrículo. O sulco hipotalâmico é esse sulco que está fazendo a divisão aqui, ó, entre o tálamo e o mesencéfalo, né? Tem um sulco aqui, ó, que é por onde está escorrendo, né, para chegar no aqueduto do mesencéfalo, né, onde é uma região bem característica, assim, para a gente conseguir começar a ver na peça o aqueduto do mesencéfalo. Aí agora é o telencéfalo, Pro. Telencéfalo.
Muito bem. Vamos lá. Aí, os hemisférios cerebrais, Uhum. aí a fissura longitudinal do cérebro e o córtex cerebral. Então, vamos lá, ó. Deixa eu só dar uma... Estamos olhando o interior, certo? A gente está vendo a vascularização também, né? Então, ó, vou diminuir aqui para 2. Ficar pequeno, né? Para 4, ó. Então, aqui, ó. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, certo? Ó, os dois hemisférios, né? Hemisfério esquerdo e aqui o hemisfério direito. E no meio aqui, ó, a fissura longitudinal do cérebro, ó lá, ó, certo? E aqui eu retirei o hemisfério esquerdo e estamos olhando somente o hemisfério direito com a vascularização, certo? Vou retirar a vascularização, ó. E aí a gente está olhando só o hemisfério direito, tá? E aí a gente consegue ver os polos, ó lá. Polo frontal, polo temporal e aqui atrás o polo occipital. Joia? E agora a gente vai ter que observar aqui as estruturas que vão estar compondo esse hemisfério. Os sulcos e os giros, né? Agora, a face superolateral do hemisfério cerebral, com o sulco central e o sulco lateral. Então, pessoal, ó, observem que o hemisfério ele vai ser formado por 3 faces. Essa face que a gente está observando é a face superolateral, que ela é convexa, vocês podem observar. Essa face aqui, ó, é a face medial. Aqui, ó, essa face aqui é a face medial, certo? Que ela é plana. E inferiormente, a gente vai ter a face inferior do telencéfalo, que ela também vai ser plana, tá? Então, quando vocês forem estudar, né, vocês têm que saber que face que vocês estão estudando e que hemisfério vocês estão estudando, que fica bem mais fácil. Só um segundo, por favor. Coçando meu nariz, desculpa. Aí na face superolateral, para ficar mais fácil o estudo, a gente tem que achar esses 2 sulcos. Esse sulco que está aqui, ó, nessa região, está muito grande. Esse sulco que está aqui, ó, que é o sulco central, certo? Sulco central, de uma direção supero-inferior, sulco central. E esse outro sulco que está aqui embaixo, ó, antero-posterior, é o sulco lateral, certo? O sulco central e o sulco lateral. Anteriormente ao sulco central é o lobo frontal. Posteriormente ao sulco central é o lobo parietal, certo? Inferiormente ao sulco lateral, que a gente observa aqui, ó, é o lobo temporal, certo? O lobo temporal. E posteriormente aqui, na região posterior, é o lobo occipital. Se eu abro, certo, o sulco lateral, se eu abro o sulco lateral, abrir o sulco lateral, ó, eu vejo esse lobo, que é o lobo da ínsula, certo? Então, se eu abro o lobo central, o sulco central, desculpa, o sulco lateral, se eu abro o sulco lateral, eu observo inferiormente aí, profundamente a ela, a esse sulco, né, o lobo da ínsula. Então, são 5 lobos que a gente vai ter que estudar. Vamos começar falando pelo lobo frontal, certo? A gente vai ter o giro pré-central, ó, sulco central está aqui, giro pré-central. Como é que eu sei que aqui é o frontal? Eu sempre olho 2 coisinhas assim, ó, tá vendo? Ó, 1, 2. E atrás só tem uma e o cerebelo, tá vendo? Então eu sei que aqui é posterior e aqui é anterior, tá? Então aqui giro pré-central, anterior ao sulco central. Giro pré-central e os 3 giros. Frontal superior, giro frontal médio e aqui embaixo aqui, ó, o giro frontal inferior, tá? Então na face superolateral, acho o sulco central, anteriormente a ele
eu vou ter 4 giros. Giro pré-central, giro frontal superior, giro frontal médio e o giro frontal inferior. Passou o sulco central, certo? Ó, de novo, o sulco central está aqui. Passou o sulco central, eu vou ter já no lobo parietal um outro giro, que é esse giro que a gente encontra aqui, que é o giro pós-central. Giro pré-central, giro pós-central, que é esse giro que eu encontro aqui, ó, giro pós-central. Giro pré-central, giro pós-central. Sulco lateral, inferiormente ao sulco lateral, quem que eu vou estar? No lobo temporal. E lá no lobo temporal eu vou ter 3 giros, olha lá, ó, no mesmo sentido, ó, antero, posterior, giro temporal superior, giro temporal médio e o giro temporal inferior, certo? Giro temporal superior, giro temporal médio e o giro temporal inferior que eu vejo ele tanto na face superolateral, ó, como também, ó, na face inferior. Olha lá ele aqui, ó, na face inferior. Tudo bem? Então, esses são alguns dos giros. Vamos lá de novo, ó, sulco central, giro pré-central, olha o sentido dele, super inferior. E depois eu vou ter no sentido antero-posterior, giro frontal superior, giro frontal médio e o giro frontal inferior aqui, ó, giro frontal inferior. Sulco lateral, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Passou o sulco central, giro pós-central. Olha lá, ó, giro pós-central. No giro pós-central, eu tenho que olhar de posterior, assim, ó. Aí eu vou ver uma fissura aqui que se chama sulco intraparietal para formar 2 lóbulos. Aí não fala giro, eu não sei por quê, fala lóbulo. Lóbulo parietal inferior, que está aqui, ó, lóbulo parietal inferior, e lóbulo parietal superior, que está aqui. Lóbulo parietal inferior e lóbulo parietal superior. Então, formando o lobo parietal, eu tenho o giro pós-central e o lóbulo parietal inferior e o lóbulo parietal superior. Além dos giros supramarginal e angular, que eu não sei se vocês precisam saber. Eita, falou tudo já do lobo frontal. Aí agora é o lobo parietal. Aí, você já falou também? Eu falei o lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Tá. Aí tem lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, ó. Giro pós-central aqui, ó, giro pós-central, né? Lóbulo parietal inferior e o lóbulo parietal superior. Isso, aí tem os giros e os sulcos, já falou também. Então agora é o lobo occipital. O lobo occipital aqui, ó, posterior. Aí não tem sulcos e giros, certo? É só, quer dizer, não tem uma denominação comum, certo? É só sulcos e giros occipitais nessa região aqui, ó. Sulcos e giros occipitais. Certo? Então lembrem-se que a gente está vendo a face superolateral. Perfeito. Aí agora o lobo temporal. Aí é o giro temporal superior, né? Médio e o inferior. Isso. O lobo insular. Isso. Aí a gente vai ver já na ínsula. Ó, na ínsula a gente tem que ver o quê? Os sulcos e os giros, né? É sulco longo, giro longo e giro curto, né? Aqui tá escrito só sulcos e giros da ínsula. Ah, tá bom. Então, ó, vamos lá de novo, pessoal, ó. Pegou o cérebro, certo? Pegou o cérebro, né? Vamos estudar o telencéfalo. Face superolateral. O que vocês têm que achar primeiro? Os 2 sulcos. Sulco central, sulco lateral. Achou o sulco central? Anterior a ele, giro pré-central. Posterior a ele, giro pós-central.
Vai para o lobo frontal. Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Achou o sulco lateral inferiormente a ele, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Novamente, giro pós-central, dá uma voltinha, acha um outro sulco aqui, ó, no sentido antero-posterior, ó. Achou esse sulco, o sulco intraparietal, a gente vê superiormente lóbulo parietal superior, inferiormente lóbulo parietal inferior. Ó, giro temporal superior aqui, ó. Giro temporal inferior aqui, giro temporal superior tá aqui, ó. Aqui tá o giro parietal inferior. E por fim, a região posterior aqui, a gente vai ter os giros e os sulcos occipitais. Abrir, certo? Abrir o sulco lateral. Na hora que eu abro o sulco lateral, eu vejo isso aqui, ó. Os giros e os sulcos da ínsula, que estão aqui, ó. Certo? Todos esses aqui, ó. Tem o longo, que é esse aqui, e esse aqui são os curtos. Né? Então, mas vocês não precisam saber o nome deles, só precisa saber que tem os sulcos e os giros da ínsula. E aí, dessa forma, a gente termina a face superolateral. Perfeito. Agora as faces medial e inferior do hemisfério cerebral. Isso. Na face aí medial... o lobo frontal... Isso, vai lá pro... Uhum. Então, ó, na face medial, a gente vai ter bem mais fácil. Vamos começar por trás aqui, ó. A gente está vendo aqui a parte occipital, certo? Posterior e aqui a anterior, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o sulco aqui, certo? Olha lá, certo? Então, notem, né, na face medial, eu tirei o lobo da ínsula, como vocês podem observar. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam, ó, é essa estrutura aqui, ó, em formato de cunha, de triângulo. Né? Então, aqui é o cúneo, certo? Cúneo, que é uma forma de cunha, de triângulo. E percebam que inferiormente a ele a gente vai ter um sulco e superiormente a ele a gente vai ter outro sulco. Né? O sulco que está inferior é bem importante, é o sulco calcarino, né? Que é o da visão. Sulco calcarino. E superiormente a ele, a gente vai ter um outro sulco, que vai ser denominado sulco parieto-occipital. Sulco parieto, que está entre o lobo parietal e o lobo occipital. O sulco parieto-occipital. Então, o cúneus está entre, né, o sulco calcarino inferiormente e o parieto-occipital superiormente. Anteriormente a ele, que a gente observa aqui, ó, essa região toda aqui, ó, a gente vai ter o pré-cúneo, certo? Olha lá, pré-cúneo. Nessa região aqui, ó, pré-cúneo. Depois, a gente vai ter o lóbulo paracentral, aqui, ó, lóbulo paracentral, aqui. E anteriormente a ele, giro frontal medial. Giro frontal medial, lóbulo paracentral, pré-cúneo e o cúneo. Certo? E sulcos aqui, quais são importantes? Sulco calcarino e o sulco parieto-occipital. Vai estar faltando apenas um giro, que é esse giro aqui, ó, que está nessa região, que é o giro do cíngulo. Certo? Aqui, ó, giro do cíngulo. Que a gente consegue observar aqui. Eita, agora que eu me confundi todo. Giro do cíngulo. O que você se confundiu que eu te ajudo? Não, porque você já falou tanta coisa que agora, pra eu voltar, ó, lobo frontal, aí tem todos os sulcos e giros, lobo parietal, que você já falou também, o lobo occipital, lobo temporal. Ah, o lobo límbico já falou também, Pro? Já. Aí agora é o corpo caloso. Já falou também? Não, corpo caloso não. O corpo caloso, gente, ó, vamos de novo, ó. A gente está na face medial, certo? Ó, estamos na face medial do telencéfalo. Tudo bem? Giro frontal medial,
lóbulo paracentral, pré-cúneo, cúneo, certo? Sulco calcarino, sulco parieto-occipital. Formando embaixo aqui, ó, embaixo do giro frontal medial e embaixo do lóbulo paracentral, a gente vai ter essa estrutura aqui que vai ser o giro do cíngulo. Giro do cíngulo. Inferiormente ao giro do cíngulo, ó, a gente vai ter essa estrutura, que é o corpo caloso, ó, que é o corpo caloso, que vai ser uma comissura, a maior comissura interhemisféricas. Interhemisférica, ó, tirei, tá vendo, ó, tirei o telencéfalo, ó, tirei aqui, ó, o giro do cíngulo, eu vou ficar só com o corpo caloso, ó, certo, ó, só o corpo caloso, tudo bem? E aí o corpo caloso, a gente vai ter que saber algumas estruturas aqui do corpo caloso, algumas partes, né, a denominação de algumas partes. Então essa parte primeira que a gente observa aqui, ó, é o rostro do corpo caloso. Né? Lembra-se que aqui é anterior e aqui é posterior, ó, o cerebelo posterior. Rostro do corpo caloso. Depois a gente vai ter o joelho do corpo caloso, ó, parece um joelho dobrado. Joelho do corpo caloso. Depois a gente vai ter o tronco do corpo caloso e a parte final do corpo caloso, que é justamente o esplênio do corpo caloso. Certo? Então, rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, tronco do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Vou voltar, olha lá, ó, mesma coisa. Rosto, joelho, tronco e esplênio do corpo caloso. Quem que está acima do corpo caloso? O giro do cíngulo. Quem que está acima do giro do cíngulo? Giro frontal medial, o lóbulo paracentral, depois a gente continua como pré-cúneo e o cúneo. Aí, tem aqui a comissura anterior, área septal, lâmina terminal, fórnice, septo pelúcido, e aí depois tem mais coisas. Tá. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó, é a área septal. Certo, ó. Percebam, ó. A gente está bem inferior, ó. Tá, ó. Aqui está o corpo caloso, ó. Né, o rosto do corpo caloso, ó. No telencéfalo, na parte inferior, é a área septal. Tá? Aqui é a área límbica. Área septal. O rosto do corpo caloso, ó. O rosto do corpo caloso termina aqui, ó. Ó. O rosto do corpo caloso termina nessa estrutura, ó. A gente está vendo o joelho do corpo caloso, ó, rosto, e aí vem uma parte reta, tá vendo, ó? Essa parte reta é a lâmina terminal, certo? De um lado e do outro. Lâmina terminal. Tudo bem? Então, lâmina terminal, a parte reta e o rosto. E aí o joelho do corpo caloso, tá? A lâmina terminal não faz parte do corpo caloso, tá? É só uma referência pra gente. Tudo bem? Então, lâmina terminal, área septal, e aí vem o corpo caloso. Isso que a gente está observando, esse buraco que a gente está observando aqui, ó, é o ventrículo lateral. Né? E aqui é o tálamo, lembra do tálamo? E aqui é o fórnice. Né? E aí, lembrem-se que aqui a gente vai ter uma membrana, né, que vai estar fazendo a parede do ventrículo lateral, que a gente está com o dedo, eu estou com o dedo dentro do ventrículo lateral. Essa lâmina, essa parede, né, que a gente tem aqui é justamente o septo pelúcido, que a gente não consegue ver tão bem, tá vendo? Ó? Seria isso aqui, ó, não tá dando para ver muito bem o septo pelúcido, tá? Ele seria uma lâmina que fica aqui, ó, formando o septo pelúcido. Joia? O septo pelúcido,
tá? Seria isso aqui, né? Mas está muito diferente, né, do que realmente é. Septo pelúcido. Aí agora E o tem o fórnice, né? ventrículo. Só para lembrar, desculpa, Sofia, só para a gente lembrar o fórnice aqui, né? O que eu falei para vocês, ó, corpo mamilar do fórnice, né? Aí o fórnice dando a volta aqui, ó, no tálamo, ó. Aqui tá o tálamo, ó, ele dando a volta no tálamo, era aquela coisa branca mais isso aqui, ó. Aqui a gente vê o pulvinar do tálamo, ó. E aí aqui a gente vê o fórnice com o hipocampo, certo? Ó, com o hipocampo. Aí agora pro ventrículo lateral. Aí tem a parte central com os cornos frontal, occipital e temporal. Tá. Ó, a gente está observando aqui, ó, o hemisfério esquerdo. Tá vendo, ó? Então a gente está observando o hemisfério esquerdo, ó. A fissura está aqui, né? A fissura longitudinal do cérebro, tá? Então a gente está vendo o hemisfério esquerdo. E no hemisfério esquerdo, né, a gente tem essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, que é o ventrículo lateral. Tá vendo, ó? O ventrículo lateral aqui, que na verdade a gente não consegue tocar, né? Que seria um espaço, ó lá, que é a mesma coisa que a gente está observando aqui, ó. É o ventrículo lateral direito que eu estou tocando aqui. E eles fizeram aqui uma forma aqui que a gente conseguisse ver, né, esse ventrículo lateral. E aí o ventrículo lateral está aqui, ó. E aí ele vai ter 3 cornos, ó. 1, 2, 3. Ó, é a mesma estrutura, tá vendo, ó? Que seria o corno frontal, o corno occipital e o corno temporal, certo? E aqui estaria o corpo do ventrículo lateral, tá? Então, corno frontal, corno occipital e o corno temporal, formando assim o ventrículo lateral. De um lado, e aqui a gente veria o ventrículo lateral do outro lado, né? Que seria mais realístico assim, joia? Porque ele é um espaço onde vai estar dentro o líquor, né? Lembra-se que a gente vai ter os 2 ventrículos laterais, terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Ventricular, o plexo corióide. O plexo corióide a gente não vai conseguir ver, tá? Lembrem-se que o plexo corióide é o que vai estar formando o líquor, né? São as células ependimárias aqui que ficam em cima do tálamo, que vai formar o líquor. Então a gente vai ter o plexo corióideo, né? Então a gente não tem. Na peça lá tem bastante, tem umas bem bonitas. E eu mostrei para vocês também o plexo corióideo na teórica. Aí agora os núcleos da base. Aí o núcleo Também não vai dar para caudado. ver. Ah, então tá bom. Porque a gente teria que fazer um corte transversal também aqui, ó. Um corte transversal ou um corte frontal, certo? Que aí a gente conseguiria ver o globo pálido, o putamen, né? O globo, o putamen, o tálamo também, o claustro, lâmina interna, lâmina externa, né? A gente não vai conseguir ver nada disso. Cápsula, né? Cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Né? Teria que fazer um corte transversal. Tá bom, agora são as meninges, então. A meninge a gente não consegue, a gente está vendo só a dura mater, né? Aqui a gente consegue ver a dura mater, né? E aí a gente consegue ver na dura mater aqui, ó, o foice. É isso que a gente tem que ver? Isso, foice do cérebro, foice do cerebelo, o tentório do cerebelo e o diafragma da célula. Tá. Então, ó, aqui é a meninge, certo? Como se fosse, né, a região que a meninge dura mater se dilata, formando os seios, né? Então, aqui a gente consegue ver o foice do cérebro, ó, formado pela dura mater. Aqui a gente consegue ver o foice do cerebelo, posterior aqui, ó, o foice do cerebelo. Entre o cérebro e a meninge, a gente vê o tentório, né, que é como se fosse uma tenda, né? O tentório do cerebelo de um lado, né?
e o tentório do cerebelo do outro lado, tá vendo? Ó, o tentório todo aqui, ó, né? Tentório do cerebelo de um lado, tentório do cerebelo do outro, a foice do cerebelo e aqui a foice do cérebro. E aqui seria, a célula turca estaria aqui, né? Lembra-se da hipófise na célula turca? Aí aqui teria outra também, né? Que eles não têm aqui denominada pra gente. A gente está na parte inferior, né? Aqui está a hipófise, né? Então ele está na célula turca. Então aqui teria outra, que seria o tentório da hipófise. Aí não consegue ver aracnoide também, Pro? Não. Aracnoide, a Tá. pia mater, não. Aí agora é a vascularização do sistema nervoso central. Uhum. Então vamos lá, ó. Para a gente observar a Aí, vascularização do sistema nervoso central, a gente tem que ver as artérias vertebrais, não é isso? isso, as artérias do encéfalo. Aí a carótida interna, Uhum. cerebral média, cerebral anterior e comunicante anterior. Tá. Para formar o polígono de Willis, ou artéria cerebral, ou círculo arterial do cérebro. Então, ó, lembrem-se que a gente já viu, ó. Estamos no bulbo aqui, ó. Aqui está a artéria vertebral direita e aqui está a artéria vertebral esquerda, se unindo no sulco bulbo pontino para formar a artéria basilar. Olha lá, ó, a artéria basilar. A artéria basilar, por sua vez, vai se bifurcar. Olha lá, ó. Aqui ela manda esses ramos aqui, ó, que está indo para o cerebelo, ó, como vocês podem ver. Mas ela vai estar se bifurcando para formar essa artéria aqui, ó, que é a artéria cerebral posterior. Né? Artéria cerebral posterior. Aqui a gente está vendo a carótida interna, certo? Olha lá, a artéria carótida interna, que vai estar passando por dentro do forame transversário, né? E a artéria carótida interna, ela termina, né, dando duas ramificações, né? Uma ramificação, que é essa artéria que está indo para a face superolateral, ó, que está indo para a face superolateral, que é a artéria cerebral média, que vai estar vascularizando a face superolateral, artéria cerebral média. Ela vai estar dando um outro ramo, que a gente consegue observar, são duas, né, de cada lado, né, que está do outro lado também, a artéria cerebral média. Ela está dando um outro ramo, que está vindo aqui para a face medial, que está vindo aqui para a face medial, ó, como vocês podem observar, que vai ser a artéria cerebral anterior. Artéria cerebral anterior. E ela vai estar se comunicando, certo? Com a artéria cerebral posterior, que a gente observa aqui, através dessa artéria aqui, ó, que é a artéria comunicante posterior de um lado e a artéria comunicante posterior do outro lado. Certo? E as artérias cerebrais anteriores, elas se comunicam anteriormente através da artéria comunicante anterior. Então, ó, a gente vai ter a artéria basilar, o ramo final da artéria basilar é justamente a artéria cerebral posterior. A artéria basilar, ela vem oriunda da artéria vertebral, direita e esquerda. A artéria carótida interna de um lado e a artéria carótida interna do outro lado, ela vai se ramificar em artéria cerebral média, que está indo para a face superolateral, e a artéria cerebral anterior, que está vindo para face medial, certo? Para a face medial, artéria cerebral anterior. As artérias cerebrais anteriores, elas se comunicam, né? Tem uma anastomose através da artéria comunicante anterior. E entre a artéria cerebral posterior, que é a parte final da basilar, e a artéria cerebral média, a gente vai ter uma comunicação também formada pela artéria comunicante posterior, artéria comunicante posterior. Dessa forma, então, formando um polígono, né, um polígono de Willis, uma anastomose. Então, a gente vai ter duas artérias cerebrais posteriores,
duas artérias cerebrais médias e duas artérias cerebrais anteriores, né? E duas artérias comunicantes. Uma artéria comunicante anterior e a outras duas, né, que são as artérias comunicantes posteriores, formando o círculo arterial do cérebro, que é bem importante. Polígono de Willis. Aí agora são as veias do cérebro, veias cerebrais superficiais e profundas. Uhum. E aí? Aí Essas depois tem os veias... seios da dura mater, que eu acho que não dá pra ver também. Essas veias que a gente observa aqui, tá vendo? A gente está vendo artéria e veia, né? São as veias superficiais, né? As veias profundas a gente não consegue ver bem, mas a gente consegue ver aqui, ó, certo? Pensando assim, ó, lembra da foice do cérebro, né? Que seria essa região aqui, ó, né? A parte superior da foice do cérebro, é como se fosse o seio sagital superior, certo? Olha lá, ó. O seio sagital superior. Tudo bem? Seio sagital superior. Depois teria um outro seio que estaria vindo por baixo. Aqui, ó, ao redor do corpo caloso, que seria o seio sagital inferior, tá? Que a gente não consegue ver. Olhando de posterior aqui, ó, então aqui seria o foice e em cima do foice o seio sagital superior. Olhando posteriormente aqui, ó, a gente está vendo o tentório do cerebelo, não é isso? E essa parte final do tentório aqui, ó, seria o seio reto. O seio reto. Desculpa, o seio transverso. O seio transverso de um lado e o seio transverso do outro aqui, ó. Seio transverso. Aqui, que a gente viu como se fosse a foice do cerebelo, a gente poderia ver também um outro seio, que aí sim, o seio reto aqui, ó, nessa região aqui, ó, seio reto. Tudo bem? O seio reto. E percebam que todos os seios estão indo para uma mesma região, né, que fica aqui, ó, bem posterior aqui no polo occipital, que é a confluência dos seios. Tudo bem? Então, ó, seio sagital superior, seio transverso, seio reto, e todos eles vindo aqui para a confluência dos seios. E para a confluência dos seios, para onde que vai? Para a veia jugular interna, né? Que aí vai entrar na circulação sistêmica. Tudo bem? O quê? O líquor, né? É o líquor que está dentro desses seios. Lembram-se que ele vai ser drenado, né? Pelas granulações arachnoídeas do espaço subdural para dentro desses seios da dura mater, né? Ele sai do espaço subdural para dentro da dura mater, né? Entre as lâminas da dura mater, né? Até entrar na confluência dos seios, e aí ele vai pegar a veia safena, a veia de Galeno, que o pessoal chama assim, né? E aí ela vai para a veia jugular interna. Joia? Então a gente não consegue ver todos esses seios, mas eu acho que a gente tem uma noção deles aqui, e nas peças a gente consegue ver bem também esses seios bem bonitos. Agora são os plexos nervosos e nervos intercostais. Tá acabando? Só pra... Então, era isso que eu ia falar. Tem a página 19 e a 20. E aí depois é o sistema cardiovascular. E quanto tempo? Tem 2 páginas inteiras ainda. São 9h30. Então eu acho que é melhor a gente continuar numa próxima aula, não? Os plexos. Eu acho que sim, porque são vários, pelo que eu tô vendo aqui. E ainda tem o sistema vestíbulo coclear. Tá. Vamos continuar numa próxima aula, então. Aí a gente continua com o plexo braquial, plexo lombosacral. Tá bom? E os nervos intercostais. Não é tão difícil, tá? Mas eu acho que aí vocês podem dar uma revisada nisso,
E aí a gente continua numa próxima aula. Numa próxima aula, tipo dia 20, Aí eu vou ter antes da prova. eu vou ter que conversar com o Maldonado, né, com o professor lá, Diogo, para a gente conseguir alinhar isso. Provavelmente sim, na próxima semana. Tá bom? Mas Tá eu bom, vou ter então, que mexer no cronograma de vocês. vai ter que colocar pra frente de novo. Uhum. Tá bom? Então tá bom, Pro, acho que é isso. Então, muito obrigado, viu, pessoal? E eu que agradeço, Pro. Desculpa aí o atraso Não, imagina, em tá abrir o tudo certo. microfone e tal. Tá tudo bem. O Alguma pessoal tá dúvida? agradecendo aqui Alguém no tá com chat. dúvida? Não, no chat não tem nada, o pessoal tá agradecendo. É bastante coisa pra assimilar, acho que vai ter bastante gente que vai ver depois, aí acho que as dúvidas. Obrigado, viu, Tchau, pessoal? Pro. Boa semana para vocês aí. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, Sofia. Obrigado você.